Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença. Pai, talvez essa pessoa começou esse momento sem nem perceber o quanto precisava parar, sem perceber o quanto a alma estava cansada. Mas o Senhor conhece, o Senhor vê aquilo que ninguém vê, o Senhor entende aquilo que nem conseguimos explicar. Pai, em nome de Jesus, visita agora essa mente, acalma os pensamentos acelerados, silencia toda a ansiedade, tira todo o peso invisível, toda a sobrecarga que foi acumulada ao longo dos dias. Senhor, quantas vezes essa pessoa precisou ser forte? Quantas vezes precisou suportar em silêncio? Quantas vezes precisou continuar, mesmo sem forças? Mas hoje, ela está aqui, e isso não é por acaso. Pai, fala com ela agora, e traz entendimento da Tua palavra, traz descanso, traz alívio, traz direção, em nome de Jesus. Amém. Tem momentos em que você continua vivendo normalmente, cumprindo suas responsabilidades, fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro, algo já não está mais igual. Você não parou, mas também não está bem. Você segue em frente, mas sente que está carregando mais do que deveria. E o mais difícil disso tudo é que quase ninguém percebe, porque você aprendeu a sustentar, aprendeu a resolver, aprendeu a cuidar, aprendeu a ser a base para outras pessoas. E isso fez de você alguém forte. Mas também te deixou sobrecarregado, porque até quem sustenta precisa ser sustentado. E é exatamente nesse ponto que esse salmo fala com você. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a Ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Salmo 61, versículo 1 ao 3. Esse não é um salmo de alguém fraco, é o desabafo de alguém que sempre foi forte. Davi não era qualquer pessoa, ele era rei, líder, guerreiro, alguém de quem todos dependiam. Mas existe algo que pouca gente fala: quem sustenta todo mundo também cansa, e chega um momento em que o peso é tão grande que o coração desmaia. E essa expressão é profunda. Quando o meu coração estiver desmaiado, isso não é apenas tristeza, não é um dia ruim, é esgotamento. É quando você não sabe mais por onde começar, não sabe mais o que fazer, não sabe mais como organizar o que sente. É quando a mente está cheia, o coração está pesado, e as forças parecem ter acabado. E talvez é exatamente assim que você está hoje, cansado, não só do que está acontecendo, mas do que você tem carregado por dentro. E mesmo assim, continua, porque você não pode parar, porque existem pessoas dependendo de você. Mas Deus está vendo isso, e Ele não ignora esse cansaço. Ele não trata isso como algo pequeno. Ele entende, e Ele responde. Mas antes da resposta, existe um clamor. Davi diz: desde o fim da terra clamarei a Ti. Isso fala sobre distância emocional, sobre aquela sensação de estar sozinho, mesmo cercado de pessoas, porque existem momentos em que ninguém consegue acessar o que você está sentindo, ninguém entende completamente o peso, ninguém vê o que está dentro, e você continua, em silêncio. Se essa mensagem está falando com você, eu quero te convidar agora, se inscreve no canal, porque aqui, você não está sozinho. Nós oramos regularmente pela vida de cada pessoa dessa comunidade, e talvez hoje, Deus tenha te trazido aqui para te alcançar exatamente nesse momento. Agora escuta isso com muita atenção. O ponto mais forte desse salmo não é o cansaço, é o reconhecimento. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Isso muda tudo, porque Davi entende algo essencial. Ele não precisa ser forte o tempo todo. Ele reconhece que existe uma rocha maior, mais firme, mais estável, mais forte. E quando ele pede para ser levado até essa rocha, ele está dizendo: Deus, eu não aguento mais sustentar tudo sozinho. E talvez hoje, essa também seja a sua oração. Mesmo que você nunca tenha dito isso em voz alta, porque você passou tanto tempo sendo forte, que esqueceu como é descansar, esqueceu como é não carregar tudo, esqueceu como é confiar de verdade. Mas Deus não se ofende com esse reconhecimento. Pelo contrário, é exatamente isso que Ele espera. Porque enquanto você tenta ser a sua própria força, você se esgota. Mas quando você reconhece que precisa dele,
ele começa a agir. E talvez hoje não seja o dia de você resolver tudo. Talvez seja o dia de você parar e deixar Deus te levar para um lugar mais alto, um lugar onde você não precisa mais carregar sozinho, um lugar onde existe refúgio, um lugar onde existe descanso, um lugar onde você pode simplesmente respirar. E quando você entende isso, algo começa a mudar dentro de você. Porque o problema nunca foi você ser forte. O problema foi achar que precisava ser forte o tempo todo. E isso cansa, isso pesa, isso esgota. Porque você tenta sustentar tudo, resolver tudo, controlar tudo. Mas existe um limite. E Deus nunca te chamou para viver no limite. Ele nunca te chamou para carregar sozinho o que só Ele pode sustentar. Mas a gente insiste em resolver no braço, insiste em segurar tudo, até chegar o momento em que o coração desmaia. E talvez esse momento não seja o fim, talvez seja o começo de uma nova forma de viver. Uma vida onde você não precisa mais provar força o tempo todo. Uma vida onde você aprende a descansar em Deus. Porque quando Davi diz, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, ele está dizendo, Deus, eu cansei de tentar ser a minha própria segurança. E isso é profundo, porque muitas vezes você foi a rocha para todo mundo. Você sustentou sua família, seus amigos, suas responsabilidades. Mas quem sustenta você? Essa é a pergunta. E talvez hoje Deus esteja te chamando para parar e deixar Ele te sustentar. Porque Ele é refúgio, Ele é torre forte, Ele é abrigo seguro, mesmo quando tudo ao seu redor parece instável. E escuta isso com muita atenção. Deus não se afasta quando você está fraco. Ele se aproxima. Ele não se decepciona com o seu cansaço. Ele acolhe. Ele não espera você estar bem para agir. Ele age exatamente quando você reconhece que precisa dele. Então talvez hoje, o que está faltando não é mais esforço, é rendição. Rendição do controle, rendição do peso, rendição das preocupações. Porque quando você entrega, Deus começa a agir, e Ele sabe exatamente o que fazer com aquilo que você não consegue resolver. Agora, antes da gente orar, se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, e se inscreve no canal, porque aqui, você não está sozinho. Nós oramos e jejuamos regularmente pela vida de cada pessoa dessa comunidade. E eu quero te pedir algo muito importante agora. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós lemos e oramos por cada vida. Agora, fecha os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece o coração dela, conhece o cansaço, conhece as batalhas que ninguém vê. Pai, em nome de Jesus, toca agora onde ninguém consegue tocar. Alcança o mais profundo desse coração. Traz paz, traz descanso, traz alívio. Pai, leva essa pessoa para a rocha que é mais alta. Tira esse peso, tira essa sobrecarga, e ensina ela a descansar em Ti. Senhor, renova as forças, fortalece a mente, acalma o coração, e faz ela sentir que não está sozinha. Guarda a vida dela, guarda a família, guarda os caminhos, livra de todo mal, de toda ansiedade, de toda opressão, e que a partir de hoje, ela viva mais leve, mais confiante, sabendo que o Senhor é refúgio e torre forte, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, e te lembre todos os dias que você não precisa carregar tudo sozinho.